Em uma mesa elegante, cercada por luxo e aparências impecáveis, uma mulher era silenciosamente destruída por risos e julgamentos que pareciam inofensivos. Mas não eram. Diante de um marido frio e de uma família convencida de sua superioridade, ela ouviu tudo sem reagir, como se aceitasse o destino que já haviam decidido por ela. O que ninguém percebeu é que por trás daquele silêncio existia um controle absoluto da situação, esperando apenas o momento certo para se revelar. E quando a verdade finalmente veio à tona, não sobrou espaço para orgulho, apenas para o peso esmagador do erro. Antes de descobrir como um simples jantar se transformou na maior humilhação e na mais impactante reviravolta, não se esqueça de se inscrever para mais histórias surpreendentes. A mesa estava posta com o esmero de quem precisa provar algo. Cristais de Murano refletiam a luz dos lustres importados e o aroma de um jantar preparado por chefe contratado preenchia cada canto do apartamento no Itaim Bibi. Era um dos endereços mais valorizados de São Paulo, daquelas coberturas que aparecem em revistas de arquitetura com fotos cuidadosamente iluminadas e nenhuma marca de vida real. Tudo ali tinha sido pensado para impressionar. E todos ali sabiam disso. Exceto, talvez, a mulher sentada no centro da mesa comprida, com a postura de quem não precisa de cenário para ocupar espaço. Beatriz Fontes tinha 42 anos e carregava cada um deles com uma serenidade que incomodava profundamente quem a olhava. Não era beleza, embora ela fosse bela, nem elegância, embora ela nunca parecesse fora de lugar. Era outra coisa, algo mais difícil de nomear. Uma espécie de presença densa, como a de alguém que sabe exatamente onde está e por quê. Ao seu redor, a família Drummond exibia a coreografia de sempre. Renato, seu marido, na cabeceira, com o terno que usava apenas quando queria parecer mais importante do que era. Dona Lourdes, sua sogra, de colar de pérolas genuínas e sorriso que nunca alcançava os olhos. Fábio, cunhado advogado com a arrogância particular de quem estudou em universidade particular e acredita que isso equivale à sabedoria. E Cláudia, cunhada que ria antes da piada terminar e concordava com tudo que o irmão dizia. Beatriz conhecia cada um deles há 15 anos, e em 15 anos nunca havia mudado nada naquelas pessoas. Então ela veio. A voz de Renato tinha aquela leveza calculada de quem ensaiou a crueldade para que parecesse casual. Achei que talvez você tivesse desmarcado. Você sempre tem algum compromisso misterioso, não tem, Bê? Beatriz ergueu os olhos do copo d'água. Não respondeu imediatamente. Essa pausa, ela sabia, era insuportável para ele. Compromissos existem para serem cumpridos, Renato, disse ela, com a voz firme e sem calor. Assim como acordos. Dona Lourdes tossiu discretamente e reposicionou o guardanapo sobre o colo. Era o gesto dela para sinalizar desconforto sem precisar admiti-lo. Fábio serviu mais vinho a si mesmo, como se a conversa já lhe entediasse, e Cláudia olhou para o prato com o sorriso de quem guarda uma informação que ainda vai usar. O jantar havia sido convocado por Renato com uma formalidade incomum. Um convite por mensagem, nada de ligação, nada de conversa prévia. Apenas, quarta-feira, 20h. Precisamos resolver o assunto de uma vez por todas. Estará toda a família. Beatriz releu a mensagem 3 vezes, não por dúvida, mas por curiosidade. Ela sabia o que viria. Sabia há mais tempo do que Renato imaginava. Os primeiros pratos chegaram com eficiência silenciosa. Risotos de aspargo, entrada de carpaccio, pão artesanal com manteiga trufada, tudo caro, tudo pensado para dizer, somos os que têm, e você não. Como vai o seu trabalho de consultoria? Perguntou Cláudia, com a entonação de quem coloca aspas invisíveis em volta de uma palavra. Ainda com aqueles clientes pequenos? Beatriz cortou um pedaço do carpaccio com precisão. Os clientes estão bem, obrigada. Deve ser difícil, continuou Cláudia, sem esperar um convite para prosseguir. Manter uma carteira assim, sem estrutura, sem um escritório de verdade. Eu não teria paciência. Felizmente, respondeu Beatriz, levando o garfo à boca. Cada um tem a paciência que o seu trabalho exige. Fábio soltou um riso curto pelo nariz. Dona Lourdes rearrumou o colar,
Renato observava com atenção, como se estivesse medindo o momento certo para a próxima etapa da noite. E o momento veio entre o prato principal e a sobremesa, quando o silêncio ficou denso o suficiente para ser aproveitado. Renato se levantou da cadeira com aquela lentidão de quem quer que todos prestem atenção. Abriu o paletó, tirou de dentro um envelope bege, grosso, fechado com lacre, e colocou sobre a toalha branca diante de Beatriz com um gesto que queria ser definitivo. "Achei melhor fazer isso aqui", disse ele, com a voz levemente controlada demais, "na presença da família, para que não haja dúvidas depois nem versões diferentes do que aconteceu." Beatriz não tocou no envelope. Olhou para ele, depois para o envelope, depois de volta para Renato. "São os papéis", disse ele, quando percebeu que ela não ia perguntar. "Eu sei o que é", respondeu ela. "Fábio revisou tudo. É um acordo justo. Você fica com o apartamento de Perdizes, com o carro e com uma quantia que vai te dar tempo para se reorganizar." Ele fez uma pausa breve, provavelmente ensaiada. "Considerando que você nunca contribuiu financeiramente de forma significativa para o que construímos juntos, acho que é mais do que razoável." Dona Lourdes assentiu com a cabeça, como se confirmasse uma sentença que ela mesma havia ajudado a redigir. "Você vai ficar bem, Beatriz", disse a sogra, com aquele tom de quem quer parecer generosa enquanto fecha uma porta. O Renato sempre foi muito cuidadoso com essas questões. "Você não vai passar necessidade." O riso de Cláudia veio junto com um comentário murmurado para Fábio, baixo o suficiente para parecer discreto, alto o suficiente para ser ouvido. Ela nunca trabalhou de verdade mesmo. É o melhor que podia esperar. Beatriz respirou fundo. Não de raiva. Era uma respiração de reconhecimento, a de alguém que confirma uma hipótese que já havia testado antes. Ela pegou o envelope, abriu com cuidado. Leu cada página com atenção que ninguém esperava daquela situação. Enquanto lia, a conversa ao redor seguiu com comentários sobre o apartamento de Perdizes, sobre quanto custaria reformá-lo para vender, sobre o carro que era velho e precisaria ser trocado logo de qualquer jeito. Falas que se misturavam, se sobrepunham, cada uma delas carregando a mesma mensagem por baixo. "Você não tem muito para perder, porque nunca teve muito." Beatriz terminou de ler. Dobrou as páginas com cuidado, uma por uma, e as recolocou dentro do envelope. Depois pediu uma caneta ao garçom que a trouxe em questão de segundos. Assinou onde era necessário, sem pressa, sem hesitar, com a firma de quem não estava assinando uma derrota, mas encerrando um ciclo que já havia se completado há muito tempo. Devolveu o envelope a Renato. Levantou-se da cadeira. Pegou a bolsa com naturalidade. "Espero que o restante da noite seja agradável para vocês", disse ela. E então, já próxima à saída, parou. Virou-se levemente, com o olhar indo direto para Renato. "Ah", falou ela, com uma calma que cortava mais do que qualquer volume de voz. "Seria interessante se vocês assistissem às notícias amanhã de manhã. Canal aberto serve." Cláudia abriu a boca para algum comentário. Renato franziu o senho. Dona Lourdes deixou escapar um sorriso torto. Beatriz não esperou a resposta. Saiu. O som de seus saltos no piso de mármore foi diminuindo até desaparecer, e o apartamento ficou, por um momento, estranhamente quieto. Depois os risos voltaram, e com eles a certeza confortável de que sabiam muito bem quem era aquela mulher. Ou assim acreditavam. A manhã de quinta-feira chegou em São Paulo, com aquela luminosidade cinza que a cidade usa quando quer parecer indiferente. Nas coberturas do Itaim Bibi, o sol ainda lutava contra as nuvens baixas quando Renato Drummond desceu da cama às 7h20, com a satisfação de quem havia dormido bem após resolver um assunto pendente há muito tempo. Na cozinha, a empregada já havia preparado café e pão na chapa. O apartamento tinha o silêncio dos lugares onde ninguém conversa de verdade, apenas coexiste. Renato ligou a televisão enquanto aguardava o expresso, com o controle remoto apontado para o aparelho de 85 polegadas que ocupava quase toda a parede da sala. Escolheu o canal de notícias econômicas por hábito. Era o que sempre assistia pela manhã, uma rotina de homem que gosta de se sentir informado.
Nos primeiros minutos, nada de diferente. Índices do dia anterior, análise de mercado internacional, comentários sobre a taxa de câmbio. Renato mexeu no celular enquanto ouvia, respondendo mensagens do grupo da família, onde Fábio já havia enviado um áudio contando que Beatriz havia assinado sem resistência, que o advogado confirmaria o protocolo ainda naquela semana e que o capítulo estava, enfim, encerrado. Dona Lourdes respondeu com um emoji de coração. Cláudia enviou. Sabia que ia ser fácil assim. Renato estava digitando sua própria resposta quando a voz da apresentadora mudou de tom. Ele não levantou os olhos de imediato. Foi a palavra que o fez parar. Consolidação de uma das mais significativas operações empresariais dos últimos 5 anos no Brasil. A Fontes Capital, holding de investimentos com sede em São Paulo e presença em 11 países, confirma nesta manhã a conclusão do processo de abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova York, em uma das maiores ofertas públicas iniciais já realizadas por uma empresa de origem brasileira. A fundadora e principal acionista, Beatriz Fontes, aparece agora entre as 50 pessoas físicas mais ricas do país, com patrimônio estimado. Renato levantou os olhos. Na tela, uma fotografia de Beatriz. Não a fotografia da mulher que havia saído pela sua porta na noite anterior, com uma bolsa de couro discreto e sem palavras de despedida. Era uma fotografia diferente. A mesma mulher, mas com um olhar que ele reconhecia e, ao mesmo tempo, nunca havia visto antes. Direto, calculado, tranquilo, da forma que só é possível para quem não precisa de aprovação de ninguém. O expresso esfriou na xícara. Ele ficou imóvel diante da televisão por quanto tempo não saberia dizer. As informações continuavam chegando pela voz da apresentadora, dados, porcentagens, nomes de empresas que integravam a holding, setores de atuação que iam de tecnologia financeira à infraestrutura portuária. A Fontes Capital não havia surgido ontem. Havia surgido há 14 anos, o que significava que ela existia antes do casamento, durante o casamento, e continuaria existindo depois. 14 anos. Renato tentou fazer o cálculo mental de quantas vezes nesses 14 anos havia se referido ao trabalho de Beatriz como aquelas consultorias dela, como se fosse algo menor, tolerado, uma ocupação para preencher o tempo de uma mulher que não tinha muito mais o que fazer. Tentou lembrar quantas vezes havia interrompido uma ligação dela com um gesto de impaciência, porque ela estava de novo no telefone com clientes. Tentou recordar quantas vezes Dona Lourdes havia sugerido, na frente de Beatriz, que mulher de executivo não precisava se desdobrar tanto em carreira, porque o marido já sustentava o padrão da família. O celular na sua mão vibrou. Era Fábio. Você está vendo o que estou vendo? Depois Cláudia. Renato, liga para mim agora. Depois Dona Lourdes, que não enviou mensagem, mas ligou diretamente, e a chamada tocou 3 vezes, antes de Renato perceber que tinha o aparelho na mão. Filho? A voz da mãe tinha uma textura que ele raramente ouvia. Algo entre o atordoamento e a tentativa de manter controle. Você está assistindo? Estou vendo, respondeu ele. Aquela mulher, disse Dona Lourdes, e parou no meio da frase como se as palavras seguintes tivessem ficado presas em algum lugar antes de chegar à boca. Na televisão, a cobertura avançava. Uma repórter estava ao vivo em frente ao prédio sede da Fontes Capital, na Faria Lima. Um edifício de vidro e aço moderno, sem ostentação desnecessária, com o logotipo da empresa gravado em metal escovado na fachada. Discreta até na arquitetura, como quem não precisa gritar para ser ouvido. A empresária Beatriz Fontes raramente aparece em eventos públicos. A repórter falava com aquela urgência dos ao-vivos matinais, e pouco se sabia sobre sua vida pessoal. Segundo fontes próximas à companhia, ela sempre preferiu que os resultados falassem por si mesmos. A abertura de capital marca uma nova fase para a holding, que deve... Renato desligou o volume. O silêncio foi pesado. Ele andou até a janela. Lá embaixo, São Paulo funcionava com sua indiferença costumeira. Carros, pessoas, o ruído distante de uma cidade que nunca para de se mover. E em algum lugar naquela cidade,
Beatriz estava começando sua quinta-feira como qualquer outro dia. A compreensão chegou devagar, como água infiltrando por uma rachadura. Não de uma vez, não com um estalo, mas cada fragmento da noite anterior começou a se reposicionar na sua memória com um significado diferente do que havia parecido na hora. A postura dela na mesa, a forma como havia lido cada página dos documentos sem urgência, a assinatura firme, sem hesitação, e a frase antes de sair, dita com aquela calma estranha que ele havia interpretado como resignação, mas que agora entendia ser outra coisa inteiramente. Ela sabia de tudo, e havia ido àquele jantar de qualquer forma, não para negociar, não para suplicar, nem para confrontar. Havia ido para assinar, para encerrar, para sair. O envelope bege ainda estava sobre a mesa do jantar, onde ele havia esquecido na noite anterior. Renato o pegou, olhou para a assinatura de Beatriz nas últimas páginas. Uma letra firme, sem floreios, sem o tipo de assinatura que as pessoas desenvolvem quando querem que o nome pareça importante. Apenas a firma de alguém que sempre soube quem era e nunca precisou provar para mais ninguém. O celular voltou a vibrar. Fábio ligando desta vez. Renato, você precisa ligar para o Marcelo. O Marcelo da consultoria jurídica. Precisamos entender se o acordo ainda é válido, se ela... O acordo é válido, disse Renato. Ela assinou. Foi ela quem quis assinar. Mas você entende o que isso significa? Ela abriu mão de qualquer direito sobre... Eu sei o que significa, Fábio. Houve uma pausa na linha. Ela nos enganou, disse Fábio, com a raiva de quem tenta transformar humilhação em acusação. Renato ficou em silêncio por um momento. Olhou novamente para o envelope. Pensou na frase que ela havia dito antes de sair. Pensou no sorriso que sua família havia dado depois, certo e satisfeito e completamente errado. Não, respondeu ele, mais para si mesmo do que para o irmão. Ela nunca enganou ninguém. E foi essa constatação, mais do que qualquer outra coisa naquela manhã, que ficou pesando. O 14º andar do edifício Fontes Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, era diferente de tudo que existia abaixo dele. Não pela decoração, que era funcional e despojada, sem o excesso de vidro e couro que os escritórios de executivos costumam usar como linguagem de poder. Era diferente pela qualidade do silêncio. Ali dentro, o silêncio não era a ausência de som, era a presença de concentração. As pessoas que trabalhavam naquele andar andavam com propósito, falavam quando necessário. E a única voz que sempre chegava com clareza era a de Beatriz. Ela havia chegado às 8 da manhã, como sempre. A recepcionista, uma moça chamada Priscila, que trabalhava ali há 6 anos, notou que a chefe estava com a mesma expressão de qualquer outra quinta-feira. Nem mais leve, nem mais tensa. Igual. Isso em si já era uma resposta para as perguntas que Priscila não sabia se poderia fazer, porque o escritório já estava agitado quando Beatriz cruzou a entrada principal. Os monitores nas mesas exibiam o canal de notícias. 2 analistas conversavam em voz baixa perto da copa. O diretor financeiro, Eduardo Sampaio, um homem de 51 anos com cabelos grisalhos e o tipo de calma que vem de ter atravessado crises de verdade, esperava perto da sala de reuniões com uma pasta em mãos e uma expressão que dizia muito sem precisar de palavras. A cobertura começou mais cedo do que esperávamos, disse ele acompanhando o passo de Beatriz rumo à sala dela. O canal internacional pegou antes das 7. Estava previsto para amanhã, respondeu ela. A confirmação da New USA vazou ontem à noite. Achamos que foi alguém do banco coordenador. Não importa. Ela abriu a porta da sala e entrou sem parar o passo. O resultado é o mesmo. Antecipou em um dia, não em um mês. Eduardo entrou atrás dela e fechou a porta. A sala de Beatriz tinha uma janela do piso ao teto, com vista para a Faria Lima, e naquela hora a avenida já estava congestionada como de costume. São Paulo nunca esperava ninguém. As ligações já começaram, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa. Investidores, imprensa, 2 ministérios. E a assessoria de comunicação quer saber se você vai dar entrevistas. A nota que preparamos é suficiente por hoje.
Ela sentou à mesa e abriu o notebook. As entrevistas seguem o cronograma que planejamos para a semana que vem. Eduardo assentiu, mas ficou de pé, o que significava que havia mais. Tem outra coisa, disse ele, com a voz um tom mais baixa. Já chegou até mim que alguns veículos estão tentando apurar informações sobre sua vida pessoal. O divórcio. Beatriz não ergueu os olhos do monitor. Deixa chegarem. Não há nada que eu precise esconder e nada que eles possam usar. Você tem certeza de que assinar ontem foi o momento certo? Ela parou, olhou para Eduardo. Era uma das poucas pessoas no mundo a quem ela permitia esse tipo de pergunta, não porque precisasse de validação, mas porque Eduardo havia estado ao seu lado desde o começo, quando a Fontes Capital era apenas um nome numa folha de papel e um capital inicial que a maioria das pessoas consideraria insuficiente para qualquer coisa séria. Foi o momento exato, disse ela. Nada do que foi assinado ontem altera nada do que construímos. A estrutura societária garantiu isso há anos. Você sabe disso. Sei. Eu só quero ter certeza de que você está bem. Beatriz olhou para ele por um segundo mais do que o habitual. Era uma forma de agradecimento que ela não expressava com muitas palavras. Estou, respondeu ela. Manda subir o café e me passa a agenda das reuniões de hoje. Eduardo saiu. Beatriz ficou sozinha por alguns minutos, o que era raro naquele andar. Ela aproveitou para olhar pela janela. Lá fora, São Paulo se movia com sua brutalidade característica, indiferente ao que acontecia nos andares de cima. Era exatamente isso que ela sempre havia apreciado na cidade, a indiferença como forma de liberdade. Aqui, ninguém parava para perguntar quem você era. Você simplesmente funcionava ou não funcionava. E ela havia funcionado, mas havia um custo naquilo que nenhum balanço contabilizava. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Havia 15 anos atrás, quando havia aceitado o pedido de casamento de Renato Drummond, ela ainda estava nos primeiros estágios de construção da holding. Não era segredo que ela trabalhava, que tinha clientes, que viajava. O que havia sido, conscientemente, mantido fora da conversa era a escala. Não por desonestidade, mas porque ela havia aprendido cedo que certas verdades, ditas no momento errado, mudam a forma como as pessoas te enxergam antes de te conhecerem de verdade. E Renato a havia conhecido, ou havia tido a oportunidade. Ela fechou os olhos por um momento. Não de tristeza, era uma espécie de inventário. 15 anos não eram apagados por uma assinatura nem por uma manhã de notícias. Eram 15 anos de refeições, de viagens, de decisões compartilhadas e de outras que ela havia tomado sozinha às 3 da manhã enquanto ele dormia. 15 anos de uma vida que havia sido real, mesmo que construída sobre um equívoco fundamental, o de que ele havia escolhido a ela e não a uma ideia do que ela deveria ser. O telefone sobre a mesa tocou. Era Priscila. Beatriz, desculpe a interrupção. Tem uma ligação no ramal externo. A pessoa diz que é sua irmã. Beatriz abriu os olhos. Passa. A voz de Marina chegou antes mesmo do silêncio da conexão terminar. B, estou vendo tudo aqui. Como você está? Bem. Você sabe que bem não é uma resposta, né? É a resposta que tenho agora. Uma pausa. Marina era 6 anos mais jovem e havia herdado da mesma família a capacidade de entender o que as palavras não diziam. Ele ligou para você? Não. Vai ligar. Talvez. E quando ligar? Beatriz olhou novamente para a janela. Um ônibus parado no semáforo lá embaixo. Uma mulher esperando na calçada com uma sacola no braço. A vida miúda que sempre acontece enquanto as grandes histórias se resolvem em andares mais altos. Quando ligar, disse Beatriz com aquela calma que Marina conhecia e que às vezes a assustava, vou ouvir o que ele tem a dizer e vou responder com a verdade, como sempre fiz. Você nunca foi completamente honesta com ele, B. Fui honesta sobre quem eu sou. O que ele escolheu ver ou não ver era uma decisão dele. Houve uma pausa mais longa desta vez. Você está magoada, disse Marina com suavidade. Estou livre, respondeu Beatriz. E havia uma diferença entre as duas coisas que ela já sabia desde a noite anterior, sentada naquela mesa de jantar,
enquanto os Drummond construíam sua última cena de superioridade. A mágoa pertencia ao passado, a liberdade pertencia ao agora. E o agora já havia começado. Renato Drummond passou a manhã inteira tentando encontrar algo para fazer. Essa descoberta, a de que não sabia o que fazer consigo mesmo quando o plano que havia construído começava a mostrar suas rachaduras, era mais desconfortável do que qualquer outra coisa que a manhã havia trazido. Ele havia ligado para Fábio, depois para o advogado pessoal, depois para um amigo do clube de golfe que trabalhava no mercado financeiro e poderia confirmar, de uma perspectiva técnica, o que a televisão estava dizendo. Cada conversa terminava com mais informações do que a anterior, e todas apontavam para a mesma direção, que era, fundamentalmente, que Beatriz Fontes não era quem eles haviam decidido que ela era. A Fontes Capital era real. Os 11 países eram reais. O valor da abertura de capital era real, com análises de bancos internacionais para corroborar cada número. E o mais difícil de processar, a empresa existia desde antes do casamento. Beatriz havia entrado naquela relação já sendo quem era. Havia saído sendo exatamente a mesma pessoa. O que havia mudado era apenas a disposição de continuar mantendo uma estrutura que havia deixado de funcionar. Às 11 da manhã, Renato estava no escritório no 32º andar de um prédio também na Faria Lima, a cerca de 800 metros do prédio da Fontes Capital. Essa proximidade geográfica, que ele jamais havia notado agora, parecia uma ironia do tamanho de São Paulo. A porta da sala se abriu. Era Tatiana, sua assistente há 4 anos. Renato, a diretora do RH da Vasconcelos em Associados, devolveu a ligação. Ela diz que cancela. Tatiana hesitou. Tudo bem? Cancela as reuniões da tarde. Ele olhou para ela. E se alguém ligar perguntando por mim, diz que estou em reunião externa. Tatiana saiu sem perguntar mais nada, que era uma das razões pelas quais ele a havia contratado. Renato ficou sozinho. Girou levemente a cadeira para olhar pela janela. São Paulo se espalhava em todas as direções, com aquela insolência peculiar de quem cresceu sem planejamento e aprendeu a funcionar assim mesmo. Ele havia nascido nessa cidade. Havia construído sua carreira aqui. Acreditava conhecê-la bem o suficiente para entender como as coisas funcionavam, quem tinha poder, quem não tinha, como o sucesso era medido e por quem. Havia errado em pelo menos uma parte fundamental desse cálculo. O problema, ele começava a perceber, não era apenas a revelação em si, era o que a revelação revelava sobre ele, sobre como havia olhado para Beatriz, sobre o que havia decidido enxergar e o que havia escolhido ignorar. Ele pensou na primeira vez que a havia visto. Era uma recepção corporativa, há 16 anos em um hotel nos Jardins. Ela estava de vestido preto simples, sem joias excessivas, com um copo de água mineral na mão, ouvindo uma conversa em vez de conduzi-la. Havia algo nela que o havia intrigado exatamente por isso. A quietude. Era incomum naquele ambiente onde todos competiam por audiência. Havia se aproximado. Ela havia respondido com inteligência e precisão a tudo o que ele disse, sem tentar impressionar, sem jogar o jogo que todos jogavam naquele tipo de evento. E ele havia pensado, com a arrogância silenciosa de quem nunca a examinara, ela é diferente. Diferente, havia concluído, por ser simples, direta, sem as ambições que ele associava às mulheres que ele conhecia no mundo corporativo. Mas diferente não era sinônimo de simples. E ele havia misturado as duas coisas por 15 anos. O celular sobre a mesa tinha 12 notificações não lidas. Algumas de Fábio, uma de Dona Lourdes, 3 de contatos do trabalho que certamente já haviam visto as notícias e estavam conectando os pontos. Ele ignorou todas. Abriu em vez disso a câmera de fotos. Navegou para trás sem um destino específico, apenas olhando. Fotos de viagens que haviam feito juntos, Rio de Janeiro, Lisboa, Buenos Aires. Fotos de jantares. Uma foto de Beatriz em frente ao mar, em Trancoso, com aquele olhar que ele nunca havia conseguido definir completamente, mas que agora, com tudo o que sabia, começava a entender. Era o olhar de alguém que está presente no momento e, ao mesmo tempo, além dele, que saboreia o que é real,
sem precisar que o real seja tudo o que existe. Ele havia interpretado aquilo como distância, como frieza emocional. Havia sido, talvez, o exato oposto. O celular vibrou com uma notificação de notícia. Uma manchete de um grande portal de finanças. Beatriz Fontes, a empresária que construiu um império longe dos holofotes. Ele clicou sem querer, e a matéria abriu. Havia uma foto dela saindo do prédio da Fontes Capital naquela manhã. A mesma mulher, o mesmo rosto, os mesmos olhos, mas enquadrada de outro jeito pelo mundo, de repente, ela parecia completamente diferente de qualquer imagem que ele havia guardado dela. Não era ela quem havia mudado. Era a lente. Renato pousou o celular. Encostou a cabeça no espaldar da cadeira e ficou olhando para o teto por um tempo que não soube medir. Dentro de si, algo que ele ainda não sabia nomear direito, estava se movendo. Um desconforto que não era raiva e não era tristeza, mas que tinha elementos de ambas, misturado com algo mais difícil de admitir. Arrependimento. Da espécie que não tem solução simples, porque o que foi feito não pode ser desfeito. Os comentários na mesa do jantar. Os anos de condescendência velada. A forma como havia deixado a mãe e os irmãos construírem uma narrativa sobre Beatriz sem nunca ter a decência de questionar essa narrativa. E o mais pesado de tudo, havia sido ela quem havia optado por sair em silêncio. Havia tido todas as ferramentas para humilhá-lo, para expor publicamente a situação de um jeito que o deixaria em uma posição ridícula diante de qualquer pessoa que os conhecesse. E não havia usado nenhuma delas. Havia assinado, dito uma única frase enigmática e ido embora. Às 2 da tarde, depois de horas sem conseguir se concentrar em nada útil, Renato pegou o celular e abriu a conversa com Beatriz. O último texto trocado entre eles era de 15 dias atrás, algo sobre uma conta de condomínio. Antes disso, havia uma sequência de trocas práticas e funcionais que, olhando agora, não pareciam a conversa de um casal, mas a correspondência de 2 sócios que já haviam se conformado com a distância. Ele começou a digitar. Parou. Apagou. Recomeçou. Parou novamente. Não havia o que dizer que fosse suficiente. Não havia palavras que cobrassem o tamanho daquilo que havia passado. E talvez essa fosse, finalmente, a primeira conclusão honesta que chegara naquela manhã. Pousou o celular sem enviar nada. Lá fora, São Paulo continuava indiferente, e em algum ponto naquele horizonte de concreto e vidro, Beatriz Fontes estava conduzindo sua quinta-feira sem precisar de nenhuma resposta dele para seguir em frente. A semana seguinte foi uma daquelas em que São Paulo parece se alimentar de si mesma. Cada portal, cada coluna de economia, cada programa de análise de mercado trouxe Beatriz Fontes de algum ângulo diferente. A abertura de capital da Fontes Capital havia despertado um apetite voraz da mídia por um personagem que, até então, havia conseguido a façanha improvável de ser relevante sem ser visível. As matérias foram se aprofundando conforme os dias passavam. A trajetória de Beatriz foi reconstruída em partes. Nascida em Ribeirão Preto, filha de um contador de empresa agrícola e de uma professora de matemática, havia feito administração na USP com bolsa parcial e completado com trabalhos de meio período. Seus primeiros anos em São Paulo foram de consultoria financeira para pequenas e médias empresas, o tipo de trabalho que ninguém olha como glamuroso, mas que constrói, tijolo por tijolo, uma compreensão de como o dinheiro funciona na prática, fora dos modelos de aula. A Fontes Capital havia surgido como uma holding de participações após ela identificar, aos 28 anos, uma janela de oportunidade no setor de infraestrutura logística que ninguém no mercado parecia ter percebido com a mesma clareza. O primeiro grande investimento havia sido arriscado e ela havia dormido pouco por meses, mas havia funcionado. E depois do primeiro, o segundo se tornou mais fácil de estruturar. E depois do segundo, a lógica havia começado a se multiplicar. Nenhuma dessas matérias mencionava Renato Drummond por nome. Alguns veículos citavam, de forma periférica, que ela havia se separado recentemente, mas sem detalhes. A assessoria de comunicação da Fontes Capital
havia sido eficiente em manter o foco nos aspectos empresariais, e Beatriz havia dado exatamente uma entrevista ao jornal de maior circulação do país, na qual respondeu perguntas sobre a empresa com a precisão de quem havia pensado em cada resposta antes de precisar dela. Marina havia guardado todas as matérias. Havia um caderno sobre a mesa da sala do seu apartamento no Pinheiros, com recortes digitais impressos, sublinhas e anotações, porque Marina processava o mundo dessa forma. Quando Beatriz chegou para o almoço de sábado, o caderno estava estrategicamente visível. "Você leu tudo isso?" perguntou Beatriz, sentando à mesa enquanto Marina colocava o arroz para aquecer. "Você ainda se surpreende que eu faço isso?" "Não." Beatriz olhou para o caderno sem pegá-lo. "Só estou avaliando o nível de obsessão. É pesquisa jornalística informal." Marina veio com 2 pratos. "E você deveria estar mais impressionada consigo mesma. A maioria das pessoas nunca vai aparecer nessas matérias desse jeito. A maioria das pessoas é mais inteligente do que eu nesse ponto. Notoriedade é uma responsabilidade. E uma proteção, às vezes." Beatriz ergueu os olhos. Marina tinha razão, e as duas sabiam disso. Enquanto Beatriz operava na invisibilidade, ela havia conseguido construir sem as interferências e os parasitas que o sucesso costuma atrair. Mas a abertura de capital exigia uma face pública. As regulamentações da NUSE demandavam transparência sobre a liderança da empresa. Era um movimento necessário, e ela havia se preparado para ele com a mesma metodologia que havia aplicado a qualquer outra decisão estratégica. O que não havia como preparar completamente era o aspecto humano, a forma como as pessoas ao redor mudam quando a equação muda. "A mamãe ligou", disse Marina, servindo feijão com cuidado. "Queria saber se você precisava de alguma coisa." "Ela não precisa se preocupar. Ela é mãe. Preocupar é o produto final." Beatriz sorriu levemente. Era um dos sorrisos que ela não usava no 14º andar. Era o sorriso da B, a de Ribeirão Preto, a que aprendera a fazer conta antes dos outros meninos da turma e que havia chorado escondido quando o pai perdeu o emprego e precisaram vender o carro. "Como você está de verdade?" perguntou Marina sentando à sua frente. Beatriz pegou o garfo. "Estou resolvendo. Isso é diferente de estar bem." "Eu sei." As duas comeram por um momento em silêncio. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam preencher o espaço para continuar presentes. "Ele ligou?" perguntou Marina. "Não. Vai ligar. Você já disse isso." "Porque é verdade. Homens como o Renato precisam encerrar os capítulos com as próprias palavras. Não suportam quando alguém encerra o capítulo por eles." Beatriz considerou isso por um momento. "Talvez. Mas o que ele disser não muda nada do que já está decidido." "Eu sei. Mas muda alguma coisa para você, B, mesmo que não mude o resultado." Era essa a inconveniência de ter uma irmã que a conhecia antes de qualquer outro papel que ela houvesse assumido. Marina não se impressionava com a Beatriz da Fontes Capital. Conhecia a Beatriz que havia dormido no quarto ao lado dela por 18 anos, que havia chorado no banheiro quando não passou de primeira para a faculdade, que havia comido miojo durante meses em São Paulo sem contar para ninguém, porque não queria que a mãe se preocupasse. Marina conhecia a camada debaixo de todas as outras camadas, e era impossível fingir serenidade absoluta diante de alguém assim. "Ele não soube me ver", disse Beatriz, com uma voz mais baixa do que de costume. "E eu fiquei esperando por tempo demais que ele aprendesse." "Por que você ficou tanto tempo?" Beatriz pousou o garfo. Olhou para o caderno sobre a mesa, para as matérias, para as fotos dela em entrevistas, para os números que se tornaram público. Pensou em quantas vezes havia chegado em casa depois de uma decisão que havia movido dezenas de milhões de reais e encontrado Renato assistindo futebol, que era sua escolha legítima, mas que nunca havia sido acompanhada de uma pergunta real sobre o dia dela. "Porque eu achei que havia algo lá", respondeu ela, honestamente. "E porque errar nesse tipo de avaliação é humano, mesmo para quem acerta em outros contextos." Marina estendeu a mão sobre a mesa e tocou o braço da irmã por um segundo.
Era o gesto delas desde pequenas. Curto, direto, sem excesso de drama. "O que vem agora?" perguntou Marina. "O que sempre vem, o trabalho." Beatriz retomou o garfo. "Temos 3 aquisições em análise, uma parceria com um fundo europeu que precisa ser fechada até o fim do trimestre, e o conselho vai precisar de atenção redobrada agora que somos uma empresa de capital aberto." "E pessoalmente?" Beatriz considerou. "Pessoalmente", disse ela, com uma leveza que havia custado para aprender. "Vou comer esse feijão que está excelente, depois vou dar uma caminhada no parque e depois vou dormir sem olhar para o relógio às 3 da manhã. Marina riu. E Beatriz também. E por alguns minutos, entre o arroz e o feijão e a vista do apartamento do Pinheiros, a história mais complexa da vida dela ficou suspensa, substituída pelo simples barulho de 2 irmãs almoçando num sábado. Mas lá fora, São Paulo não parava. E em algum ponto da cidade, os Drummond tentavam reorganizar uma narrativa que havia desmoronado completamente, sem que ninguém lhes houvesse pedido para construí-la assim. A ligação de Renato chegou na terça-feira seguinte, às 18h42. Beatriz estava saindo de uma reunião quando o celular vibrou no bolso do blazer, e ela viu o nome na tela por um segundo antes de decidir atender. "Beatriz. Renato." Houve uma pausa. Ela esperou com a paciência de quem sabe que a pausa pertencia a ele. "Você tem tempo para conversar?" A voz de Renato tinha uma textura diferente do habitual, menos o polimento de executivo acostumado a conduzir reuniões, mas alguma coisa que ele provavelmente não reconhecia em si mesmo há muito tempo. "Tenho 15 minutos, disse ela. "Depois tenho uma chamada com Lisboa." 15 minutos. Ele respirou fundo. "Pode ser em pessoa?" Beatriz parou no corredor. Priscila passava pela recepção com uma pilha de documentos e lançou um olhar discreto na direção dela, que respondeu com um gesto quase imperceptível de que estava bem. "Onde?" perguntou Beatriz. Renato sugeriu um café no Itaim. Neutro, público, sem a carga simbólica do apartamento de nenhum dos dois. Era uma escolha que revelava mais consciência do que ela havia esperado dele naquele momento. Eles se encontraram 40 minutos depois. Beatriz chegou antes e pediu um café. Renato chegou com 2 minutos de atraso, o que para ele era atípico. Estava com um terno diferente do que usava nos dias de trabalho. Uma escolha que também disse alguma coisa. Sentou-se à frente dela. Por um momento nenhum dos dois falou. Era a primeira vez que estavam em um mesmo espaço desde o jantar, e o peso daquela noite ainda ocupava o ar entre eles como algo físico. "Eu queria me desculpar", disse ele. Beatriz o observou. Não disse nada. "Não apenas pelo jantar", continuou ele. "Pelo jantar inteiro, por toda a situação, por como minha família se comportou." Ele pausou. "Por como eu me comportei. Durante muito mais tempo do que uma noite." "Renato, deixa eu terminar. Era uma solicitação, não uma interrupção. Eu precisei de alguns dias para organizar o que eu quero dizer porque sabia que, se falasse antes disso, ia sair errado." Beatriz pousou a xícara, cruzou as mãos sobre a mesa, deu a ele o espaço. "Eu olhei para você durante 15 anos e decidi o que você era antes de perguntar." A voz de Renato tinha uma firmeza que parecia custar. "Deixei minha família construir uma imagem de você que eu nunca questionei, porque era conveniente para mim. Porque se você era o que eles diziam, então eu era o que imaginava ser." Ele olhou para a mesa por um segundo e depois voltou os olhos para ela. E não era. Beatriz não respondeu imediatamente. Havia algo naquilo que ela precisava deixar assentar antes de falar. "Você sabia que eu trabalhava", disse ela com cuidado. "Você sempre soube. Sabia que você trabalhava. Não sabia o que você estava construindo." Ele inclinou levemente o corpo para frente. "Mas o problema não é só isso. O problema é que eu nunca perguntei. Nunca tive curiosidade real pelo que você fazia. Tratei o seu trabalho como um hobby tolerado." Ele fez uma pausa. "E isso eu não consigo justificar com nenhuma informação que eu tivesse ou não tivesse." Beatriz olhou para ele por um momento longo. "Por que você estava me pedindo o divórcio?" perguntou ela com uma direteza que ele não esperava. Ele ficou quieto.
A Vanessa, disse ele finalmente, com uma voz que reconhecia o peso daquilo. Eu estava há 6 meses me vendo com ela, uma colega do escritório, e eu havia decidido que queria seguir em frente. Beatriz não demonstrou surpresa, e Renato percebeu naquele instante que ela provavelmente já sabia. Não da mesma forma que ele havia descoberto a Fontes Capital, não através de televisão ou manchetes, mas da forma que as pessoas que prestam atenção sempre sabem, pelas pequenas mudanças no comportamento, pelos horários que não fecham, pelos olhares que evitam. Então você sabia, disse ele. Suspeitava, respondeu ela. Mas não era isso o que me importava. O que me importava era que nós já havíamos nos perdido muito antes da Vanessa. A honestidade daquilo pesou mais do que qualquer acusação. Sim, admitiu ele. É verdade. O café esfriou entre eles enquanto São Paulo continuava lá fora, no ritmo que nunca para, com pessoas passando pela calçada, carros na fila, vidas se cruzando e se descruzando com a pressa que a cidade exige. Eu não revelei a escala da empresa durante todos esses anos, disse Beatriz com uma voz equilibrada, porque aprendi cedo que certas verdades mudam como as pessoas te tratam antes de te conhecerem. Mas isso não é desculpa suficiente para 15 anos de silêncio. Eu deveria ter tentado te mostrar quem eu era de um jeito diferente, e não tentei. Por quê? Ela considerou. Porque uma parte de mim sabia que não ia funcionar, e preferi continuar do que confirmar. Era uma confissão que custava, ele reconheceu isso. Fomos 2 covardes de formas diferentes, disse Renato, com uma simplicidade que não tentava se absolver. Beatriz olhou para ele, e pela primeira vez desde o jantar, havia algo no espaço entre os dois que não era rancor nem distância calculada. Era o reconhecimento de 2 pessoas que haviam errado, cada uma à sua maneira, dentro de algo que havia sido real, mesmo que não houvesse durado. O acordo continua válido, disse ela. Não quero nada do que foi combinado naquela noite. O apartamento de Perdizes, o carro, nada disso. Você pode ficar com o que quiser. Renato abriu a boca para dizer algo. Não é generosidade, antecipou ela. É que não preciso, e nunca precisei. Eu sei, ele engoliu. Isso é exatamente o que eu precisei de dias para entender. Beatriz pegou a bolsa, deixou uma nota dobrada sobre a mesa para pagar o café de ambos, sem gesto dramático. Apenas o hábito de quem não deixa conta pendente. Cuide-se, Renato, disse ela se levantando. Ele ficou sentado por um momento, olhando para ela enquanto se preparava para ir. Havia algo que ele ainda queria dizer, mas que percebeu não ter as palavras certas para formular. Talvez porque não existissem palavras certas. Talvez porque algumas coisas só se entendem depois que o tempo passa. Beatriz, chamou ele, antes que ela se afastasse. Ela parou. Olhou para trás. Quem diminui os outros nunca está preparado para lidar com a verdade. Ele repetiu as palavras que ela havia dito à repórter na entrevista. Levou alguns dias para eu entender que você estava falando de nós também. Beatriz o encarou por um segundo. Estava falando de todo mundo, disse ela, inclusive de mim, e saiu. O café ficou vazio de tudo que havia sido dito e de tudo que não havia, e Renato ficou sentado olhando para a rua, compreendendo finalmente que o capítulo havia sido encerrado, com a precisão de alguém que sabia exatamente quando e como fazê-lo. Dona Lourdes Drummond nunca havia sido o tipo de pessoa que admite estar errada com facilidade. Aos 73 anos, havia construído ao redor de si uma armadura de certezas que ela chamava de valores e que as pessoas mais próximas a ela reconheciam como rigidez. Havia educado os filhos nessa lógica, havia mantido o casamento dentro dela por décadas e havia avaliado as pessoas que entravam na família com a frieza de quem decide o que tem valor antes de abrir para exame. Beatriz havia sido classificada desde o começo. Sem grande patrimônio familiar aparente, sem o nome que significava algo nos círculos que Dona Lourdes frequentava, sem a história de berço que, para ela, distinguia o que era sólido do que era provisório. O trabalho de Beatriz havia sido tolerado como uma ocupação, nunca como uma identidade, e quando o casamento havia começado a mostrar rachaduras, ela havia assumido,
com a naturalidade de quem não questiona as próprias conclusões, que a culpa era da mulher que nunca havia pertencido completamente àquele mundo. A manhã da quinta-feira havia derrubado essa estrutura com a eficiência brutal que só os fatos são capazes de exercer. Ela não havia dormido bem nas noites seguintes, e não havia dito isso para ninguém, porque admitir insônia era admitir perturbação, e perturbação era admitir que algo havia abalado o que deveria ser inabalável. Na tarde de quarta-feira, 10 dias após o jantar, Dona Lourdes pediu ao motorista que a levasse até o apartamento de Perdizes, não o dela própria, não o do Renato, o de Beatriz, aquele que havia sido parte do acordo de divórcio e que Beatriz havia, segundo Renato, recusado formalmente através de uma carta ao advogado. Ela não foi anunciada, não havia pedido permissão, havia simplesmente ido, como sempre havia feito, com a certeza de que o mundo organizava a si mesmo de acordo com sua presença. O interfone tocou e Beatriz atendeu. Houve um silêncio de 3 segundos quando ouviu a voz da sogra. "Posso subir?" perguntou Dona Lourdes, com uma voz que tinha algo diferente do habitual. Não era súplica, que seria impossível para ela. Era outra coisa, uma espécie de dúvida sobre o próprio direito de estar ali. "Pode", disse Beatriz. O apartamento de Perdizes era diferente do que Dona Lourdes havia esperado. Não era o de uma mulher que havia ficado para trás. Era limpo, organizado, com livros em prateleiras e plantas que indicavam que alguém se importava com a manutenção da vida cotidiana. Havia papéis de trabalho sobre a mesa da sala, um notebook aberto e uma xícara de café pela metade. O lugar de alguém que trabalha em casa nos fins de semana, não por obrigação, mas por escolha. Dona Lourdes entrou, olhou ao redor e não disse nada por um momento. "Quer sentar?" perguntou Beatriz. A sogra sentou no sofá com a postura de sempre, mas havia algo diferente na tensão dos ombros. Beatriz sentou na cadeira de frente e esperou. Havia aprendido ao longo de 15 anos que com Dona Lourdes era sempre melhor esperar. Ela chegaria ao ponto no tempo que era dela, não no tempo de ninguém mais. "Vi as matérias", disse a sogra finalmente. "Li algumas delas." "Eu sei. Havia coisas ali que eu não sabia." "Sim." Dona Lourdes olhou para as mãos. Era um gesto incomum. Ela costumava manter o olhar fixo nas pessoas como uma forma de controle. "Não vim pedir desculpas", disse ela. "Eu sei disso também. Não sou boa nisso." "Sei." A sogra ergueu os olhos. "Mas vim dizer que fui injusta com você." As palavras saíram devagar, com o cuidado de quem está carregando algo pesado e precisa pousar sem quebrar. "Não soube te ver, e contribuí para que o Renato também não soubesse." Beatriz ficou em silêncio por um momento. "Você não contribuiu sozinha", disse ela. "Eu também não ajudei. Fiquei no silêncio quando podia ter sido mais direta." Dona Lourdes olhou para ela com uma expressão que misturava reconhecimento e estranheza, a de alguém que havia esperado por uma reação diferente e não sabe bem o que fazer com a que recebeu. "Você não vai me dizer que tudo bem?" perguntou a sogra. "Não, porque não estava tudo bem", Beatriz falou com cuidado e clareza. 15 anos de comentários que diminuem não somem porque há uma revelação de negócios. E o que você e sua família fizeram naquela noite foi cruel, mesmo que não houvesse nenhuma empresa por baixo disso. Dona Lourdes não respondeu imediatamente, mas também não desviou o olhar. "O que você faz com alguém assim?" perguntou a sogra, com uma voz que não era mais a de quem controla a sala. Era a de uma mulher de 73 anos, tentando entender algo que havia ficado maior do que ela havia calculado. "O que você quiser", disse Beatriz, com uma firmeza que não tinha raiva. "Pode continuar sendo quem você sempre foi. Pode aprender alguma coisa diferente. Essa é uma escolha que é só sua, como sempre foi." Dona Lourdes ficou olhando para ela por mais alguns segundos, e então, com um movimento lento de quem não está acostumado a se render nem a si mesma, assentiu levemente com a cabeça. Não era um pedido de desculpas formal. Não era uma transformação cinematográfica. Era apenas uma velha senhora sentada num sofá, admitindo em silêncio
que havia errado a conta. E para Beatriz, naquele momento, era suficiente. A visita durou menos de 20 minutos. Dona Lourdes se levantou com a postura de sempre, agradeceu o tempo com a formalidade de sempre e foi embora. Beatriz a acompanhou até a porta e ficou por um momento olhando para o corredor depois que o elevador fechou. Havia algo que se acomodava dentro dela com aquilo. Não uma cura, não uma resolução perfeita, mas um ajuste. A sensação de que as peças haviam sido chamadas à honestidade, cada uma no seu limite, cada uma no seu tempo. Ela voltou para a mesa de trabalho. Havia uma mensagem de Eduardo com a atualização sobre a parceria europeia. Uma do Conselho Jurídico sobre a regulamentação da NISE. Uma de Marina perguntando o que ela queria de aniversário, que era em 3 semanas. Beatriz respondeu na ordem inversa. Primeiro Marina, depois Eduardo, depois o Conselho. E então abriu um arquivo de projeções para o trimestre seguinte e voltou ao trabalho, que era o lugar onde ela sempre havia sabido exatamente quem era e o que estava fazendo. Lá fora, Perdizes tinha aquela vida de bairro que o Itaim nunca teria. Um padeiro que chamava os clientes pelo nome, uma praça com pessoas caminhando sem pressa, uma cidade dentro da cidade que existia em ritmo próprio. E Beatriz, pela primeira vez em muito tempo, ouvia esse ritmo sem precisar abafá-lo. 3 semanas depois do jantar, a Fontes Capital realizou seu primeiro evento público desde a abertura de capital. Não era uma celebração, pelo menos não nos moldes que o mercado financeiro costuma usar para essas ocasiões. Sem coquetel, sem lista de convidados, que serve mais como demonstração de status do que de relacionamento real. Era um seminário. 2 dias de discussões sobre investimentos em infraestrutura social, com painelistas de 5 países, aberto para profissionais, pesquisadores e representantes de organizações do terceiro setor. Havia sido Beatriz quem havia insistido nesse formato quando a equipe de comunicação apresentou outras opções. Uma festa celebra o passado, ela havia dito na reunião de planejamento. Isso celebra o que vamos construir. Eduardo havia anotado a frase sem comentar. Era o tipo de coisa que ele já havia aprendido, ao longo de 14 anos, a não discutir. O evento aconteceu num centro de convenções, no Centro Expandido de São Paulo. E os 2 dias foram densos. Beatriz conduziu a abertura com uma fala de 40 minutos que não tinha o tom de discurso corporativo, era mais próxima de uma aula, com dados, exemplos concretos, perguntas que ela mesma levantava sem dar respostas prontas. O auditório ficou em silêncio, do tipo que indica atenção real, não cortesia. Ao final do 2º dia, quando as cadeiras começavam a esvaziar e a equipe de organização recolhia os materiais, Beatriz ficou por um momento no palco vazio. Era um hábito que ela havia desenvolvido ao longo dos anos. Permanecer por alguns minutos nos espaços, depois que as pessoas vão embora, como se precisasse do silêncio para consolidar o que havia acontecido neles. Eduardo se aproximou pelo corredor lateral. "Como você avalia?" perguntou ele. "Bom", disse ela. A conversa sobre concessões portuárias no 2º painel foi mais produtiva do que eu esperava. As pessoas ficaram além do horário, isso é sinal. Ela desceu os degraus do palco. E o Fundo Europeu confirmou a presença para a próxima reunião? Confirmou. Segunda-feira, às 10. Beatriz assentiu. Havia algo diferente nela naqueles dias, uma leveza que Eduardo observava sem nomear. Não era euforia, era mais a qualidade de alguém que havia retirado um peso que carregava há tempo demais e descoberto que caminhar sem ele era possível. No corredor de saída, uma jornalista jovem a esperava com um caderno na mão e o tipo de ansiedade que a profissão produz nos primeiros anos. "Beatriz, eu poderia te fazer uma pergunta?" A moça falava rápido, como quem sabe que a janela é pequena. "Sou do portal Economia em Futuro. Não é para a matéria principal, é para uma coluna mensal que fazemos sobre trajetórias femininas no mercado de capitais." Beatriz parou. "Uma pergunta", disse ela. A jornalista respirou. "Em todas as matérias das últimas semanas, aparece sempre essa questão de você ter operado discretamente por tanto tempo, sem aparecer, sem dar entrevistas.
Muita gente interpreta isso como estratégia, mas eu queria saber se havia alguma razão mais pessoal por trás disso. Beatriz olhou para a moça por um momento. Havia na pergunta uma honestidade que ela apreciava, a de alguém que está perguntando de verdade, não montando uma narrativa prévia. Há vários anos, disse Beatriz, escolhendo as palavras com cuidado. Eu aprendi que quando as pessoas sabem o tamanho do que você tem antes de te conhecer, elas te enxergam através do tamanho, não através de quem você é. Isso muda a qualidade de todas as relações, profissionais e pessoais. E valeu a pena a discrição? Valeu para construir a empresa. Beatriz fez uma pausa. Para outras coisas, não necessariamente. Há situações em que o silêncio protege, mas também impede. Esse é um equilíbrio que cada pessoa precisa encontrar por si mesma. A jornalista anotou. Agradeceu. E Beatriz seguiu pelo corredor com Eduardo. Você nunca havia dizer isso antes, comentou ele em voz baixa. Não havia sido perguntado assim antes, respondeu ela. Do lado de fora, São Paulo recebia o fim do dia com aquela luz dourada e poluída que a cidade usa quando quer parecer mais suave do que é. Beatriz ficou por um momento na calçada antes de entrar no carro. Havia gente saindo do evento, grupos que continuavam conversas que haviam começado dentro, pessoas trocando cartão, o tipo de conexão que acontece quando o assunto importa de verdade. Ela pensou por um instante breve e preciso em como havia chegado até ali. Não o caminho corporativo, que ela conhecia de cor, mas o outro. O que não aparecia em nenhum balanço, o das escolhas feitas em silêncio, dos anos vividos dentro de uma estrutura que havia ficado pequena demais, das noites em que havia chegado em casa, com decisões de dezenas de milhões de reais na cabeça e encontrado um ambiente que nunca havia perguntado sobre nenhuma delas. Havia um erro que ela havia cometido nesses anos, não o de esconder a empresa que tinha suas razões estratégicas legítimas, mas o de confundir independência com isolamento. Havia construído a vida profissional com sócios, com equipes, com pessoas que ela aprendera a confiar. Mas a vida pessoal havia sido conduzida em silêncio absoluto, como se vulnerabilidade fosse uma rachadura em vez de uma fundação. Isso era o que havia custado mais. O celular vibrou. Era Marina. Aniversário seu é em 2 semanas. Me diz o que quer ou eu vou tomar decisões sozinha e não vai ser bonito. Beatriz sorriu. Digitou a resposta enquanto entrava no carro. Almoço, só nós duas, em Ribeirão, na casa da mamãe. A resposta de Marina demorou 30 segundos. Um emoji de coração e depois, isso eu consigo fazer. O carro se moveu no trânsito da tarde. Beatriz pousou o celular sobre o colo e olhou pela janela para a cidade que havia escolhido, que havia cobrado seu preço e que havia também, ao longo de anos, feito com que ela construísse algo que ela mesma às vezes não conseguia compreender completamente. Não havia chegado aonde estava por ser invulnerável. Havia chegado por ser persistente, mesmo quando havia errado, mesmo quando havia escolhido o silêncio, quando devia ter escolhido a palavra, mesmo quando havia ficado num lugar que havia deixado de fazer sentido, porque era mais fácil do que enfrentar a incerteza do próximo. O próximo havia chegado, e era mais limpo do que ela havia imaginado. Eduardo, no banco da frente, ia revisando mensagens no celular com a eficiência de sempre. Lá atrás, Beatriz fechou os olhos por alguns minutos, não de cansaço, mas de reconhecimento. O tipo de pausa que se faz quando se chega a um lugar depois de um caminho que foi mais longo do que o necessário, mas que foi, apesar de tudo, o caminho. E há algo que apenas quem já chegou sabe, que o valor do destino não está só no destino. Está em tudo que foi compreendido pelo caminho. Ribeirão Preto, em outubro, tem uma luz diferente de São Paulo. É mais direta, mais quente, sem a mediação de prédios que filtram o sol antes de ele chegar até as pessoas. Beatriz chegou numa sexta-feira à tarde de carro, com uma mala pequena e o notebook, porque havia aprendido com os anos que trabalho e descanso podiam coexistir desde que ela escolhesse os limites. A casa da mãe era a mesma de sempre. Uma construção dos anos 80 no bairro do Ipiranga, com o jardim da frente que a mãe cultivava com a disciplina de quem acredita que flores precisam de atenção diária para florescer.
A buganvília, que havia sido plantada quando Beatriz tinha 12 anos, tomava agora toda a lateral do muro. O tempo havia passado por ali com generosidade. Helena Fontes tinha 68 anos e o tipo de presença que algumas mães desenvolvem, uma mistura de calma e vigilância, como se estivessem sempre prontas para proteger sem precisar anunciar que estão fazendo isso. Ela abriu a porta antes de Beatriz tocar no interfone, que era uma tradição. "Você está mais magra", disse a mãe como saudação. "Estou igual." Beatriz a abraçou. "Você diz isso toda vez." "Toda vez que é verdade." Entraram. A casa cheirava a café passado há pouco e a algo assado que Beatriz não conseguiu identificar de imediato, mas que reconhecia como sendo de sábado, porque a mãe assava no sábado desde que ela se lembrava. "Marina chega amanhã cedo", disse Helena na cozinha. "Ela disse que vem de ônibus porque o voo ficou caro. Eu pago o voo dela." Ela não quis. Beatriz sorriu. Marina e suas recusas. Era uma linguagem familiar. O fim de semana se instalou com uma lentidão que Beatriz havia esquecido que era possível. Almoço longo com pratos que a mãe havia cozinhado de memória, sem receita, porque algumas coisas se aprendem no corpo e não no papel. Conversa sem pressa, sem pauta, sem o ritmo de reuniões que estruturava os dias em São Paulo. Marina chegou no sábado de manhã com uma sacola de doces de Ribeirão e o cabelo diferente, que as duas comentaram por mais tempo do que o necessário, que era exatamente quanto tempo essas conversas precisam. No domingo de manhã, enquanto a mãe ainda dormia, Beatriz sentou na varanda dos fundos com uma xícara de café e o caderno de papel que havia trazido na mala. Não o notebook. O caderno de papel que ela usava para escrever as coisas que não eram para ninguém mais. Havia uma entrada que ela havia começado na noite do jantar, antes de sair para o Itaim Bibi, e que não havia terminado. Ela a abriu agora. Tinha escrito: "Hoje acaba o que deveria ter acabado antes." Não com raiva, com reconhecimento de que algumas estruturas ficam em pé mais pelo hábito do que pela força. Ela olhou para o que havia escrito e acrescentou com a caneta esferográfica que estava no bolso do cardigan. Mas o hábito não era vazio. Havia algo real ali, em algum momento, mesmo que tenha ficado menor do que o silêncio ao redor. Isso não é uma contradição. É apenas como as coisas são. Fechou o caderno. Ficou um momento olhando para o jardim da mãe, uma mangueira no fundo que havia dado fruta em abundância naquele ano, segundo Helena. Um gato de rua que havia adotado a família sem ser convidado e que dormia no topo do muro com a indiferença digna dos gatos. O azul do céu de outubro, que só existe naquela parte do Brasil nessa época do ano. Marina apareceu na porta da varanda com a xícara na mão. "Já trabalhando?" "Não, só pensando." "Isso é mais perigoso." Beatriz riu. Marina sentou na cadeira ao lado. Por um momento, as duas ficaram em silêncio olhando para o jardim. Era o silêncio do domingo de manhã, que tem uma qualidade diferente de qualquer outro silêncio da semana. "Como você está agora?" perguntou Marina. De verdade, sem a versão executiva. Beatriz considerou. "Estou começando", respondeu ela. "Começando o quê?" "Não sei exatamente." Era uma resposta honesta. Mas é diferente de continuar. Continuar eu já sabia fazer. Começar é outra habilidade. Marina olhou para ela com aquele olhar de irmã mais nova que havia crescido, observando a mais velha, e havia aprendido a ler o que estava atrás das palavras. "Você vai aprender", disse Marina simplesmente. "Provavelmente." A mãe apareceu na porta com um avental e o cabelo penteado, que era sempre a primeira coisa que fazia ao acordar. "Café da manhã está pronto. Vocês vêm?" As duas se levantaram. Beatriz passou pela mãe, que a tocou de leve no ombro ao passar, o gesto dela, breve e sólido como uma assinatura. Dentro, a mesa estava posta com tudo o que Helena acreditava que o café da manhã de domingo merecia. Bolo de fubá, pão caseiro, queijo, goiabada, ovos mexidos e aquela manteiga que só existia em Ribeirão. Pelo menos era o que a mãe afirmava. Beatriz se sentou. Marina se sentou à sua frente. Helena ficou de pé por um momento, olhando para as duas filhas à sua mesa,
e havia em sua expressão a satisfação particular das pessoas que constroem suas felicidades com as coisas que têm ao redor. A história de Beatriz Fontes não havia terminado naquele café da manhã de domingo. Havia apenas chegado a um ponto em que ela podia pausar e olhar para o que havia sido construído, o que havia sido perdido e o que ainda estava inteiramente à sua frente. Os próximos meses trariam negociações, o conselho de administração que precisava ser estruturado para a nova fase, parcerias que ainda eram hipóteses e que precisavam se tornar realidade. Mas naquele momento, a Beatriz, sentada na mesa da mãe em Ribeirão Preto, não era a fundadora da Fontes Capital, nem a mulher que havia assinado um divórcio com a serenidade de quem encerra o que já estava encerrado. Era simplesmente B, a que havia crescido naquela casa, a que havia aprendido a fazer conta antes de todo mundo, a que havia saído para uma cidade grande com o tipo de determinação que as pessoas reconhecem só depois, quando os resultados chegam, mas que ela mesma havia carregado desde sempre sem precisar que ninguém nomeasse. Essa mulher existia antes de qualquer empresa, antes de qualquer casamento, antes de qualquer jantar com cristais de Murano e chefe contratado. E era essa mulher que ia seguir. Porque as que não fazem barulho não precisam de barulho para existir. Elas já existem, já construíram, já decidiram. E quando chegam ao momento de partir, partem inteiras, sem deixar nada que seja delas para trás. Beatriz pegou a fatia de bolo de fubá, olhou para a irmã, olhou para a mãe, e começou mais um dia. Queridos ouvintes, chegamos ao fim da história de Beatriz Fontes, uma mulher que construiu um mundo inteiro, enquanto o mundo ao redor dela insistia em não enxergá-la. Se essa jornada tocou alguma coisa em você, seja pelo reconhecimento, pela emoção ou pela força silenciosa de uma mulher que nunca precisou de aplausos para continuar, então ela fez o que deveria fazer. Histórias como essa existem para nos lembrar que as pessoas mais extraordinárias nem sempre chegam anunciadas. Às vezes, elas chegam em silêncio e partem deixando tudo transformado. Se você quer continuar nessa jornada de histórias que movem, que provocam e que ficam, inscreva-se no canal agora. Cada inscrição é um sinal de que você valoriza histórias de verdade. Deixe o seu like, porque ele ajuda essas histórias a chegarem a quem mais precisa ouvi-las. E nos conte nos comentários. Qual personagem ficou mais na sua memória? Beatriz, que nunca precisou provar nada? Marina, que sempre soube a verdade antes de todo mundo? Ou talvez Dona Lourdes, que chegou no fim, ao limite do que conseguia admitir? A conversa continua ali e nós te esperamos. Fim da história.